acho que o nosso modelo de ensino, principalmente brasileiro, eu acho ele muito abrangente. Então, assim, na escola a gente tem acesso a um tipo de informação muito amplo. Então, independente do caminho que você for seguir, independente da profissão que você for atuar, na escola você ganha uma base muito boa de várias áreas, tipo assim, de conhecimento mesmo, tipo física, química, biologia, matemática. Bem, eu acho que a grade curricular ela é bem assim, bem diversificada assim, e tal. Eu acho muito importante a gente aprender sobre as diferentes áreas que a gente tem no nosso dia a dia. Eu acho que todo mundo às vezes critica, porque eu tô vendo uma coisa que eu nunca vou querer trabalhar com isso na vida. E não necessariamente eu acho que isso é certo, porque a gente precisa disso no nosso dia a dia, sabe? Então eu não acho tão assim, tão irrelevante. Até em questão de anos de vestibular e tal, a gente se para muito diante dessa dúvida. O que eu vou estudar, sabe? Como que eu vou dar conta de estudar tudo? É muita coisa, não vai dar tempo. A gente se para diante disso, assim. Eu acho que o bom currículo ele tem que trabalhar a parte acadêmica muito forte, né? Ele tem que trabalhar a parte social muito forte, então a construção de um cidadão realmente preparado para aquilo que ele vai enfrentar, não só no aspecto profissional, mas no aspecto pessoal dele. Essa questão acadêmica e também a questão do profissionalismo. Então, que a gente tenha um espaço dentro da escola para um momento de atuação. Eu vou trabalhar com isso. Calma, quais são as possibilidades de atuação para isso? Então, eu acho que o bom currículo ele tem que abranger essas três coisas. Além das questões básicas, matemática, química, física, a questão mais filosófica, mais sociológica também eu acho muito importante para a construção do próprio indivíduo. Eu acredito que, além das disciplinas clássicas, a gente pode dizer assim, acho muito importante que a gente esteja completamente inserido nas questões atuais, os problemas globais e questões que nos preparem para o futuro, no que diz respeito à prática. Eu acho que um bom currículo seria aquele que te preparava não só para uma universidade, para você fazer uma prova de vestibular, alguma coisa assim, mas um que conseguisse te preparar meio que para a vida, assim, sabe? Não educar só para você conseguir boas notas, mas te educar como pessoa mesmo, de você crescer, de se desenvolver e tal. Física, química, matemática, língua portuguesa, história e por aí vai. São tantas disciplinas e uma quantidade enorme de informações em cada área do conhecimento que professores e alunos muitas vezes se perguntam o que estudar e quais saberes devem estar presentes em um bom currículo escolar. As respostas para algumas dessas dúvidas começaram a ser colocadas no papel, ou melhor, na Base Nacional Comum Curricular. O documento será a principal referência para orientar as escolas brasileiras na construção dos currículos. Da creche ao ensino médio, estão sendo definidos os conhecimentos que todos os estudantes brasileiros terão direito de aprender. Para nós, a base é mais um dos mecanismos possíveis para a gente afirmar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica, que ela tem uma especificidade na sua organização, que lá se produz conhecimento pelas crianças, que os professores produzem conhecimento e que nós temos que percorrer ou perseguir a perspectiva e ela pode nos ajudar absolutamente nisso, de que esses espaços que acolhem crianças tanto tempo, por tantos anos, nos seus primeiros anos de vida, possam ser um lugar mais honesto de se viver a vida. Ele não é nem preparação para a vida, ele não é nem um outro lado da vida, é um pedaço da vida importante para as crianças. A Base Nacional Comum Curricular é uma construção que vem da sociedade, porque a partir dos Planos Nacionais de Educação, a Conferência Nacional de Educação e mesmo Constituição e Lei de Diretrizes e Bases de 96, essa questão já está colocada. A questão é, nesse momento em que a gente tem um Plano Nacional de Educação que passa a vigorar por vários anos, né, o que é que a sociedade, o que é que nós, professores, pensamos sobre esse repertório de conhecimentos que os alunos deveriam ter a oportunidade de adquirir, né?
pensando não só nas disciplinas escolares, mas na formação humana, na atuação social. O lançamento da proposta preliminar foi feita durante seminário na Universidade Federal de Minas Gerais. No evento, estudantes de dança protestaram contra a inclusão da disciplina como conteúdo da educação física. Quando a gente pensa a dança no currículo da educação básica, a gente está reafirmando o espaço da arte dentro da formação humana, dentro da formação do cidadão. Nós estamos, então, garantindo avanços consideráveis no campo das artes, do entendimento da arte como um campo de conhecimento que é fundamental na vida do sujeito. Então, a nossa reivindicação a gente está exigindo a retirada dessa palavra dança, que não diz respeito a um campo de conhecimento específico da educação física, mas sim da área de artes, da área de dança, que isso seja respeitado, retirado, e assim a gente pode caminhar legitimando os avanços ao longo dos últimos 20 anos no sentido do ensino básico, do ensino da arte na escola, favorecendo o sujeito. Nossa preocupação é com o aluno, nossa preocupação são com as pessoas, os cidadãos. Professora, na prática, o que muda para quem vive o cotidiano das escolas? Por exemplo, os professores ou os alunos, o que essa base nacional comum curricular, ela traz de mudanças? Traz mudanças no sentido de que, quando você tem uma base nacional comum, primeiro, as famílias têm condição de ter uma clareza de uma parte daquilo que vai ser trabalhado com os estudantes ao longo da educação básica, né? Então, do que está proposto no ponto de partida e do que está proposto ao longo do processo de escolarização dos estudantes. Isso é importante, né? Porque permite um acompanhamento mais efetivo das famílias daquilo que efetivamente está sendo realizado nas escolas. Também é importante porque num país com a diversidade que o nosso apresenta, dá algumas balizas para que os estudantes que mudam de escola, que mudam de cidade, que mudam de estado, tenham assegurado que eles vão poder dar continuidade ao seu processo de escolarização sem ter que repetir objetivos de aprendizagem que já foram trabalhados com eles ou sem que tenham que deixar de ter acesso a outros, né, que seriam importantes. Ela é também um instrumento importante de gestão do professor da sua sala de aula, né, porque é um elemento para que ele possa construir o seu planejamento no diálogo entre áreas, porque uma preocupação na elaboração desse documento foi estabelecer um diálogo entre áreas do conhecimento e componentes curriculares que são de uma mesma etapa de escolarização. Então, por exemplo, um objetivo de aprendizagem que está posto lá nas ciências da natureza, né, ele também é tratado em língua portuguesa em relação à singularidade do componente língua portuguesa, mas ele dialoga com o que está colocado lá nas ciências da natureza, que dialoga também com o que está colocado na matemática. Então, essa ideia de pensar a progressão dos conhecimentos de cada componente e de cada área em diálogo umas com as outras, ela foi uma preocupação na elaboração desse documento preliminar. E a gente espera poder refinar ainda mais isso para a elaboração do documento final. O processo de consulta, ele tem uma importância muito grande para que os professores tenham a possibilidade de trazer a sua perspectiva e a sua percepção sobre o que seria fundamental de ser tratado em cada componente curricular.
quando a gente fala em unificação de currículo, né, temos que lembrar que o Brasil é um país continental e que tem diversidades regionais. Mas, ao mesmo tempo, base curricular não é sinônimo de currículo. Base é um mínimo que você tem, um ponto de partida, né? Então, o que está sendo proposto é que 60% é que tenha uma unificação, um ponto de partida que tem que ser comum a todo estudante brasileiro. Mas ainda é uma discussão, como eu disse, incipiente e a gente precisa ainda debater. O que a gente espera é que, se a gente tiver um processo amplo de debate e depois novo processo também com participação social para a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a gente tem a esperança de que sim, isso possa trazer alguma mudança significativa para a educação. Mas, volto a dizer, nenhum documento é capaz de fazer isso. Quem faz a mudança são as pessoas. Quem faz a mudança, inclusive, é a expectativa que a própria sociedade traz para dentro da escola, né? Eu acho que a gente tem que ter uma educação mais aberta e, portanto, a gente precisa que a sociedade entenda que é na escola o lugar da experimentação. Ser professor é uma das principais profissões dentro de uma sociedade. Desde a antiguidade, é aquele que transmite a sua cultura do seu povo para as próximas gerações. Ser professor, para mim, é ajudar o outro, é poder transformá-lo na medida em que ele acredita naquilo que você diz, naquilo que você fala, e com objetivos que a gente não pode nem imaginar aonde chegar, porque ele se espelha em nós como pessoa, ele se espelha em nós como profissionais, se espelha em nós como pais, como filhos, né? Ele se espelha em nós em todos os sentidos. Então isso é muito bom. Ser professor hoje, para mim, é muito bom. A ideia de se ter um conteúdo comum para todas as escolas do país divide a opinião de especialistas e reacende a polêmica sobre o que ensinar nas salas de aula brasileiras. A proposta apresentada pelo Ministério da Educação se divide em 4 áreas: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática. A intenção é que essa base defina cerca de 60% dos conteúdos e o restante seja elaborado pelos professores, redes e escolas com o objetivo de contemplar a diversidade regional e outros conhecimentos. Professora Hilda, essa base ela também contemplaria a ideia de que outros saberes também devem estar presentes no ambiente escolar? A escola é um espaço importante para discussão de temas, de situações que fazem parte do universo de vida dos estudantes, né? Então, em cada componente curricular, alguns saberes que são próprios daquele componente, eles são contemplados, mas eles trazem também no seu bojo uma abertura para outros saberes que não são disciplinares, que não são Sim. de uma área específica, mas que atravessam a experiência de vida dos estudantes. O modo como ele lida com a diversidade, o modo como ele se coloca de forma ética no exercício da sua cidadania, o modo como ele atribui sentido ao mundo no qual ele está vivendo, lidando com as informações que chegam através das diferentes tecnologias, né? Então, esses elementos, eles estão presentes na definição dos objetivos de aprendizagem, trazendo para o professor indicações de como é que, ao tratar de um conhecimento que às vezes é disciplinar, você chama também outros saberes que têm a ver com a experiência de vida dos estudantes. Essa base, quando ela pensa no sujeito da formação mais do que numa lista de conteúdos, ela está imaginando que está trabalhando para uma educação inclusiva, uma educação para a tolerância e para a diversidade. Isso é uma questão muito cara para nós hoje, num tempo de tanta intolerância.
A Base Nacional Comum Curricular, ela parte das novas identidades docentes que estão sendo construídas nas escolas? Não. Este aqui é um dado muito sério. Ao longo dos últimos anos, nós tínhamos feito do currículo um território de disputa dos próprios professores. As autorias docentes tinham aumentado. Os direitos do professor como trabalhador na educação não era simplesmente carreira, salário, era o direito a autorias docentes. Ou seja, o professor não é um bem mandado. O professor é alguém que, diante da realidade concreta, sobretudo os alunos novos que chegam às salas de aula, com suas diferenças, ele tem que reinventar. E para reinventar, não pode receber já uma marmita pronta, que é o que são a Base Nacional Comum Curricular. Isto é muito sério e esta é uma crítica que, a meu parecer, tem que ser feita à ideia de Base Nacional Comum. Ela se contrapõe a todo um movimento, isto é muito sério, a um movimento de crescimento das autorias, da criatividade, dos professores individualmente ou coletivamente, dizer, será que temos que ensinar isto? Será que temos que ensinar aquilo outro? Será que neste momento, o professor passou a ser autor e agora nos fala, não, professor, você não vai ser autor, vai ser apenas requentador de uma marmita que estamos te dando pronta. E pronta para toda a nação, para todo estudante, para todo professor, para toda a escola a nível nacional. Essa autonomia, ela é garantida na lei, artigo 15 da Lei de Diretrizes e Bases. As escolas têm autonomia pedagógica, administrativa e financeira, que está de acordo com a Constituição Federal. Se a escola tem autonomia para isso, eu não tenho que seguir um modelo. É a escola sem muros, né? A que eu acredito de verdade, porque eu não entendo por que a gente tem que ficar naquele quartinho fechado, né? Não é um castigo, a escola tem que ser um prazer. Então, quando a gente sai, a gente não está só aprendendo os conteúdos estipulados pelo MEC ou pelo município, mas a gente está aprendendo como viver uma vida sociável, cumprimentando as pessoas, sendo, né, humanos. Eu acho que isso está faltando muito no mundo, ser humano mesmo. Deixa eu, pô. Faz uma fila. Tá bom, faz uma fila. Mas eu cheguei primeiro. Segundo. Acho que o mínimo que tinha que ter feito esta base nacional comum curricular teria que dizer quem são hoje as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos que estão chegando nas escolas. Especificamente nas escolas públicas. São os que nunca chegaram. São os diversos em raça, em gênero, em etnia, em lugar. Quilombolas, indígenas, do campo, da floresta, das águas. São os diversos, das favelas, os diversos. Mas que direitos têm esses diversos? Esta é uma pergunta que os professores se fazem e têm a obrigação de se fazer. Mas não é a pergunta que se faz a Base Nacional Comum. Aqui não se fala nada, eles são apenas estudantes. Esta que é uma das críticas que, a meu parecer, temos que fazer e com muita contundência. Estamos igualando tudo neste país, onde a grande riqueza é a diversidade. E o professor Antônio Carlos Gomes da Costa insistia que alguma hora a gente vai ter que ter uma pedagogia bossa nova, que ele chamava, né? Ou seja, a gente precisa, dentro do processo de educação, trazer o que a gente tem de mais forte, os brasileiros, né? Que é a criatividade, que é a ginga, essa coisa com a cultura muito forte, essa coisa com a diversidade, de ter que ser criativo para resolver problema. Pô, olha, vai numa dessas favelas aí que você vê como é que o nego não tem que ser criativo para poder resolver os problemas que eles têm, né? Só que a gente não traz isso para o processo formal de educação, né? Então eu acho que basicamente a minha obsessão é essa, assim, como é que a gente consegue recriar um processo educacional que consiga se aliar com o que nós temos, nós brasileiros, como força da nossa cultura. O que é uma pedagogia de alma brasileira? Ou seja, o grave destas bases nacionais comuns é que tem realidades nacionais que não são tocadas.
nem como nacionais, são o que eu chamaria as vergonhas nacionais, que se ocultam e não aparecem como objeto de conhecimento para quem padece essas vergonhas, que são esses jovens que você fala, que são os adolescentes, que são as crianças. E essa história de dizer 60% tem que ser nacionais, 40% tem que ser diversidade regional. Regional. Está entendendo? Que história é essa? A diversidade tem que fazer parte do nacional, por favor. Não se trata de dizer que a diversidade, ela pode ter 40% de diversidade, 60% dos. É que é impossível entender este país sem colocar nesse 60% a diversidade. Característica que a China tem hoje e que transforma o mundo e que ela consegue ter intervenção, vamos dizer assim, estratégica, é a sua capacidade financeira de fazer intervenção, de jogar o jogo da geopolítica a partir de uma capacidade de intervenção financeira. Eles têm hoje têm reservas cambiais hoje da ordem de 3,8 trilhões de dólares. Isso significa uma capacidade de investimento fora do país muito grande. Eles retiraram, nos últimos 30 anos, cerca de 500 milhões de pessoas da linha da pobreza. Se nós retirarmos a China do mapa do mundo, nós vamos concluir, vai se concluir o quê? Que aumentou a pobreza no mundo quantitativamente. Se você tira a China do mapa mundi e fica só com a América Latina, Europa, Estados Unidos, África e Ásia, vai se concluir que, olha, o mundo teve mais pessoas entraram na linha da pobreza do que saíram. Se a China entra no mundo de volta, vamos dizer assim, chega a essa conclusão de que saíram mais pessoas da linha da pobreza no mundo nos últimos anos do que entrou, não é? Então, se o mundo hoje tem resultados, entre aspas, positivos nesse aspecto, a China é a grande responsável. Os salários têm aumentado no mundo, a média dos salários, graças à China, não é? A China hoje tem uma política de salário mínimo instituída em 2004, em que o salário mínimo tem crescido mais do que a inflação nos últimos 10 anos. E a reversão de concentração regional de renda e social de renda começou a ser revertida lentamente nos últimos 3 anos. Ou seja, existem políticas sociais ativas na China que, após alguns anos de implementação, começam a dar resultado agora, positivos, né? O Sindicato dos Professores é um sindicato que tem uma visão classista e que entende que, para além da visão econômica e de discutir as nossas pautas, a pauta dos professores, numa questão especificamente econômica, nós precisamos discutir o mundo, né? E entender quais são os aspectos que nos afetam diretamente no nosso dia a dia, no nosso fazer. Discutir economia, discutir política, né? Nos informarmos sobre isso nos habilita a mais argumentos para pensar o dia a dia, para não sermos elementos manipuláveis pela grande mídia e para sermos também melhores professores, de forma a levar aos nossos alunos uma possibilidade de uma juventude, de uma geração mais participativa, com mais conhecimento, não é? E que possa realmente melhorar o país.